Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento ao Og Retrospectivas por ter sugerido o tema desse iceberg, ao Rafael Rama, que comentou no último vídeo, e a todos vocês que têm apoiado muito o conteúdo aqui no canal nesses últimos meses. Muito obrigado de coração a todos. Em 8 de agosto de 2014, um jogo foi lançado, produzido por Scott Cawthon, um desenvolvedor de jogos que até então nunca tinha feito nada de relevante. Mas tudo isso estava prestes a mudar com o lançamento desse mais novo jogo. Que jogo é esse? Ora, é óbvio que eu estou falando de Five Nights at Freddy's. Um jogo que fez um enorme sucesso e que mudou não só a vida do Scott, mas também de uma geração inteira que acompanhava a internet. Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? E aí, galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá aqui pra finalmente jogar Five Nights at Freddy's a pedido de vocês. Oi, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? E aí, maluco, beleza? Olha só, Five Nights do Urso lá. Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Dessa vez aqui, como vocês gostaram para caramba de Five Nights at Freddy's 4 no canal, mano. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente aí de Five Nights at Freddy's. Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo vamos aqui com Five Nights at Freddy's. E hoje, nesse vídeo aqui, nós veremos várias informações sobre esse jogo, desde as mais conhecidas até as mais desconhecidas. Então, sem mais enrolações, sejam muito bem-vindos ao iceberg de Five Nights at Freddy's. A essa altura do campeonato, eu acredito que a maioria aqui já tenha visto o filme de FNAF, ou pelo menos ouvido falar dele. E cara, pra mim particularmente, esse filme foi muito especial de se assistir. Porque pra quem não sabe, desde 2017 já havia sido anunciado que um filme estava sendo produzido sobre FNAF. Porém, a gente ficou um bom tempo sem ter muitas informações sobre a produção desse filme. Até que em meados de 2022 e começo de 2023, os caras simplesmente começaram a soltar várias informações sobre o filme, como quem que seriam os atores, que as gravações já tinham começado e até a data de lançamento, que era... 27 de outubro! É 27 de outubro! 27 de outubro! 27 de outubro! E bom, o filme foi lançado e eu fui pro cinema assistir ele. E sinceramente foi muito incrível ver esse filme. Principalmente porque eu era uma pessoa que já estava acompanhando todas essas notícias sobre o filme de FNAF há um bom tempo. Desde que saiu lá em 2017 eu já estava acompanhando essas notícias. E por mais que o filme tenha vários defeitos e não seja as mil maravilhas, toda a experiência de ver finalmente esse projeto que eu acompanhei por tanto tempo, que eu vi tanta coisa sobre, tá finalmente saindo, foi sinceramente espetacular para mim. O Game Theory foi sem dúvida um dos canais que mais ajudou a popularizar FNAF. Não só popularizou, como também ele foi praticamente o responsável por criar toda essa comunidade que fazem teorias sobre jogos. Se hoje em dia a gente tem vários canais fazendo teorias sobre Pop Playtime, Joyville, etc. Bem, todos esses canais só existem graças ao Game Theory e ao seu criador e apresentador MatchPad. Ou melhor, do seu ex-apresentador, já que recentemente a internet ficou bastante triste com o adeus do MatchPad do YouTube. Segundo ele próprio, o motivo desse adeus é para ele se dedicar mais na sua vida pessoal e no seu filho, que ainda é muito novo. Mas esse adeus não significa que o canal vai acabar. O canal ainda vai continuar, porém agora com um novo apresentador. E finalmente vamos falar dele, né? Desse desalmado que nunca morre. É always come back forever, pra sempre esse desgramado, velho. Mas bom, vamos começar pelo começo. Pra quem não sabe, o William Afton é o principal antagonista de toda a franquia de FNAF, sendo um dos fundadores da Fazbear Entertainment, junto com seu parceiro Henry Emily. E bom, o resto da história a maioria deve saber aqui. Esse doido mata um monte de criança, é morto, vira o Springtrap, volta à vida, tá com fogo nele, ele volta à vida,
aí tacam fogo nele de novo e ele volta à vida. Isso aqui é um grande resumo porque é basicamente da história. O cara morre e volta. Véi, esse cara não morre nunca. Isso daí foi um resumo. Isso aqui foi um mega resumo, tipo, a história dele é muito grande, e só que se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar enorme. Mas basicamente o cerne que eu falei é isso daí. O William Afton, ele é basicamente um grande de um desgraçado. Tipo, ele faz tudo de ruim na história inteira. Esse doido aí não poupou nem a própria família dele, que foi totalmente arruinada por ele. A esposa dele, ninguém sabe onde é que tá, provavelmente tá morta. O filho dele, o Michael Afton, é um dos personagens que mais se ferra a história inteira e ainda é morto no final. Detalhe que ele se mata para tentar matar o pai dele e mesmo assim o pai dele não morre. A filha dele, Elizabeth, é morta por um dos animatrônicos que ele mesmo criou. E o filho mais novo dele, a Crying Child, que no caso eu vou chamar nesse vídeo de Criança Chorona, bem, ela... Ok, eu sei que eu resumi bastante coisa aqui, mas resumindo é basicamente isso daí. O William Afton é um cara ruim, que só faz besteira e que nunca morre. É basicamente só isso que você precisa saber. E chegamos nas famosas mordidas de 87 e 83. Então vamos à explicação. Começando pela mordida de 83, ela ocorre durante os eventos de FNAF 4 com a criança Chorona, que, como eu citei anteriormente, é o filho mais novo do William. E antes que vocês perguntem, não, a gente não sabe qual que é o nome dele até hoje. Então por isso eu vou continuar chamando ele de Criança Chorona. Até tem algumas teorias sobre o nome dele ser Ethan e outras coisas assim, mas não é nada confirmado, então eu vou chamar só de Criança Chorona aqui mesmo. Ah, e uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que o irmão mais velho dela, o Michael, fazia bullying com o coitado, colocando uma máscara de Fox e assustando ele, já que a criança tinha muito medo dos animatronics. Mas um dia esse bullying foi longe demais. Junto com outros amigos que ele tinha, eles pegaram a criança chorando e colocaram ela dentro da boca do Fredbear. E acabou acontecendo uma grande tragédia que ficou conhecida como a mordida de 83. Agora, falando sobre a mordida de 87, ela é um pouquinho mais complicada. Porque diferente da de 83, que a gente tem toda uma cutscene, uma historinha toda bonitinha sobre ela, a de 87, a única coisa que a gente tem é uma menção do Phone Guy no FNAF 1. De resto, a gente não tem muita informação sobre ela. A gente só sabe que alguma pessoa foi mordida no lóbulo frontal da cabeça, mas que essa pessoa conseguiu sobreviver. Mas de resto, a gente não sabe nada. A gente não sabe quem foi a pessoa que foi mordida. A gente não sabe qual foi o animatrônico que mordeu ela. Tem gente que teoriza que quem mordeu essa pessoa foi o Toy Bonnie, a Mangle. Mas o fato é que a gente não sabe quem foi realmente o animatrônico que deu essa mordida. A gente só sabe que ela aconteceu em 87 e é isso. Sim, pra quem não sabe, FNAF possui vários livros, cada um deles tendo uma história própria, que não é conectado diretamente à história principal do jogo, mas que tem algumas informações lá dentro que vão e foram utilizadas no game. E caso você queira saber a história desses livros, mas esteja com preguiça de ler, eu vou recomendar para vocês uma série do youtuber Core. Essa série dele, ele resume todos os livros que foram lançados e que vão ser lançados. Assista lá, cara, a série tá muito boa e eu recomendo muito ela. No FNAF 1, existe um local em que uma das câmeras não funciona. Esse local se trata da cozinha, que apesar de ter uma câmera nela, sempre que olhamos nessa câmera em específico, a única coisa que aparece é uma tela preta escrito câmera desabilitada. Inclusive, esse detalhe dessa câmera que não funciona na cozinha foi replicado até mesmo no FNAF Help Wanted, em que a câmera que fica na cozinha também não funciona. Cara, o Low Beat pra mim sempre foi um dos animatronics mais estranhos de FNAF. Quer dizer, ele sempre pareceu ser somente uma piada dentro do jogo. Tipo, o design dele é o mesmo do Funtime Fox, com algumas diferenças nas cores. Não sei se ele só vai aparecer mesmo na Custom Night e, cara, ele é só um bagulho que aparece na TV, cara. Tipo, ele não tem nem corpo mesmo. E até o jumpscare dele é só uma imagem que aparece escrito Please Stand By. É isso, não tem nem animação, não tem nada.
Sinceramente, até hoje eu nunca entendi o que é o LoL Beat. Ele é só uma piada feita pelo Scott ou se realmente ele é um animatronic real. Eu até agora não entendi nada. Esse tópico refere-se a uma entrevista bastante famosa que o Scott deu para o canal do Dalco. Para quem não conhece, o Dalco ele é um youtuber gringo bastante famoso de FNAF. E esse vídeo dessa entrevista fez bastante sucesso na comunidade FNAF, tanto que atualmente ele conta com mais de 7 milhões de views. Em meados de 2014, em uma época que a gente só tinha o FNAF 1, surgiu um boato de que existia um sexto animatronic chamado Spark the Dog. Esse animatronic tinha a forma de um cachorro e não era violento, ficando escondido perto de uma porta apenas olhando para a câmera. Mas hoje em dia a gente sabe que tudo isso não passava de uma história fake, e esse animatronic nunca existiu. Vale lembrar que isso tudo aconteceu bem lá no começo de FNAF, quando o jogo ainda estava começando a fazer sucesso. Então essas histórias fake assim sobre animatronic escondido e tal eram bastante comuns, tanto que vocês vão ver mais para baixo desse iceberg algumas outras histórias bem parecidas com essa daí. Chipper and Son é um jogo feito também pelo Scott e lançado antes de FNAF. Chipper and Son foi um fracasso quando ele lançou, fazendo pouco dinheiro e recebendo diversas críticas por vários motivos. Um desses motivos era o design dos mascotes do jogo, que segundo algumas pessoas era muito assustador e parecia até mesmo animatronics. E vendo essa crítica, o Scott olhou e pensou: e se eu fizesse um jogo de terror sobre animatronics? Bom, o resto vocês já sabem a história. Bem, esse tópico aqui ele é bem autoexplicativo. O Phone Guy, que é o cara que liga pra nós todas as noites do FNAF 1, 2 e 3, é dublado pelo próprio Scott Calton. Além dos livros, FNAF também possui graphic novels. E assim como os livros também, essas histórias e eventos que acontecem nessas graphic novels não são canônicos na história da franquia principal, porém existem algumas informações dentro dessas graphic novels que foram utilizadas na franquia. Endo é um endoesqueleto do Phantom Freddy que aparece principalmente na Custom Night de Sister Location, fazendo o papel de inimigo durante as noites. E bom, é só isso que tem sobre esse personagem, acabou. Durante a Ultimate Custom Night, quando você morre para qualquer um dos animatronics, vai aparecer um diálogo desse animatronic que te matou. Bom, cada animatronic possui sua própria fala, que normalmente são bem curtas e diretas. Entretanto, o Scott decidiu fazer uma piada com um animatronic chamado Mr. Hip, que possui simplesmente um diálogo de mais de 3 minutos. São 3 minutos desse bicho falando um monte de abobrinha, cara. Falando um monte de besteira que não tem nada com nada, não serve pra porcaria nenhuma da história, não serve pra nada, só serve pra deixar o jogador com raiva. O Cupcake é um personagem que aparece bem pouco em FNAF, mas mesmo assim ele foi um personagem que ganhou bastante a simpatia dos fãs, o que rendeu a ele diversas aparições em jogos da franquia. Em uma dessas aparições foi no FNAF 3, onde em uma das câmeras existe um desenho no canto da parede de um Toy Bonnie, porém em raras ocasiões, em vez do desenho do Toy Bonnie, pode aparecer o desenho de um Cupcake amarelo, que foi batizado pelos fãs de Golden Cupcake. Esse personagem ficou relativamente famoso dentro da comunidade, aparecendo inclusive no FNAF Security Breach.
Durante o lançamento do trailer de Sister Location, algumas pessoas que faziam teoria pegaram o áudio desse trailer e reverteram ele. E ao fazerem isso, de pegar o áudio e inverterem, eles acabaram fazendo com que uma das falas da Baby no trailer soasse muito parecido como Suicide Didn't Work. Com certeza falei essa frase errada, mas ela traduzida significa suicídio não funcionará. E como é comum na comunidade FNAF, a galera pegou isso daí e começou a fazer umas teorias de lá pra cá, teorizou pra lá, mas acabou que essa frase não passou de um equívoco do pessoal. No jogo em si, não tem nada sobre essa frase, mas uma coisa boa disso tudo foi que essa teoria inspirou a criação de uma música com o mesmo nome feita pela Mia Riz. Uma música muito boa por sinal, recomendo muito vocês verem. No FNAF 1, existe uma câmera que é focada nos banheiros da pizzaria. E em um determinado momento nós podemos ver o Fred dentro de um dos banheiros. Para ser mais específico, ele aparece dentro do banheiro feminino. Isso acabou virando inclusive um meme dentro da comunidade de FNAF. Durante um dos minigames do FNAF 4, existe uma sala que possui uma TV e nós podemos ligar essa TV. E quando nós ligarmos vai estar passando um programa chamado Fred and Friends, reforçando ainda mais como que a Fazbear Entertainment é famosa nesse universo. Tipo, os caras tinham até um programa na TV, cara. Olha só o nível deles. Mas durante o tempo isso ficou só no FNAF 4, nunca mais foi mencionado nada sobre esse programa aí por um bom tempo. Até que a Steel Wool, eu até agora não sei pronunciar o nome dessa empresa, perdoe, que pra quem não sabe é a empresa que tá tomando conta agora de FNAF atualmente, produziu uma minissérie intitulada Fred and Friends on Tour. E é bem provável que essa série tenha sido baseada nesse programa do FNAF 4. Nos primórdios de FNAF, bem lá no comecinho que a gente tinha somente o FNAF 1, foi criada uma teoria que ficou até que bem famosa naquela época lá. Essa teoria dizia que o Fox na verdade seria um animatrônico do bem. E que na verdade ele corria até a nossa sala para poder ver se a gente estava bem, porém como a sua caixinha de som estava quebrada, ele acabava soltando um grito que assustava o segurança, fazendo com que ele morresse. Hoje em dia, a gente sabe que essa teoria ela não tá correta. Porém, eu vou ser sério pra vocês, quando eu tava escrevendo esse roteiro, cara, bateu uma nostalgia muito grande, velho. Essa teoria aí do Fox ser, na verdade, o animatrônico do bem, foi praticamente a primeira teoria que eu vi de FNAF. Eu lembro de ter visto ela no YouTube em um vídeo que eu não lembro agora de quem que é. Mas nossa, cara, esse iceberg tá me trazendo tanta lembrança boa, cara, tanta nostalgia, velho. Mas enfim, vamos pro próximo. As blueprints de FNAF Sister Location são algumas imagens em que é possível ver todo o sistema dos animatrônicos por dentro. Mas, de todas essas blueprints, a que mais chamou a atenção foi a do Funtime Fred, em que é possível ver o que parece ser uma criança dentro dele, reforçando ainda mais o fato de que os animatrônicos Funtime também eram programados para poder sequestrar e capturar crianças para o experimento maluco do William Afton. Esse tópico fala sobre uma imagem que seria supostamente a versão beta do Springtrap, mas isso daí é só um palpite do pessoal mesmo, porque o Scott em si nunca confirmou nada sobre isso, mas tá aí. A noite 8 é uma noite bônus do FNAF 4, que pode ser desbloqueada após a conclusão da noite Nightmare. E pelo que eu pesquisei, a noite 8 do FNAF 4 é a única canônica da franquia. Você até pode encontrar caso queira pesquisar a noite 8 no FNAF 2, no FNAF 3, etc. Mas aí já não é oficial, isso daí já é mod que o pessoal criou. A autobiografia de um yogi, ou em inglês Autography of a Yoga, foi um livro escrito pelo indiano Paramahansa Yogananda. Eu com certeza pronunciei isso errado, me perdoe.
Esse livro foi escrito em 1945 e, em resumo, o livro se trata de uma autobiografia do próprio autor, descrevendo a sua trajetória de estudo sobre o yoga e a sua missão de difundi-lo no ocidente. Nesse momento você deve estar se perguntando, Anui, que porra isso tem a ver com FNAF? Bom, calma que eu vou explicar. Na noite 5 do FNAF 1, nós recebemos uma ligação do Phone Guy, mas ao invés de nós ouvirmos a voz normal dele, nós ouvimos uma voz invertida falando algumas coisas que nós não conseguimos entender, porque está invertida, obviamente. Ao reverter o áudio dessa ligação, as pessoas descobriram que o que ele fala se trata de um trecho do capítulo 8 do livro Autobiography of a Yogi. Senhor, é lamentável que o desenvolvimento da agrícola em massa não seja acelerado pelo uso mais completo de seus maravilhosos mecanismos. Não seria possível empregar algum deles em rápidos experimentos de laboratório para indicar a influência de vários tipos de fertilizante no crescimento das plantas? Você está certo. Inconfortáveis usos dos instrumentos de Bose serão feitos pelas gerações futuras. O cientista raramente sabe a recompensa contemporânea é o suficiente para possuir a alegria do serviço criativo. Princess Quest é o nome de uma série de minigames que existe dentro do FNAF Help Wanted e do FNAF Security Breach. Nesses minigames, nós jogamos como uma princesa que enfrenta diversos inimigos que possuem a forma de um coelho. E eu nem preciso falar quem esses coelhos obviamente representam, né? E já que entramos nesse assunto de representação, uma teoria que é praticamente confirmada é que a protagonista desses minigames, no caso a princesa, é basicamente uma representação da Vanessa, mostrando ela lutando contra essa influência do William Afton dentro dela. Inclusive eu já estava até esquecendo de falar, mas caso você complete todos os minigames do Princess Quest, você desbloqueia um final bônus em Security Breach, ou um dos finais, quer dizer. Nesse final, a Vanessa, o Greg e o Fred conseguem escapar em segurança. E pelo que parece, a Vanessa conseguiu fugir do controle do William Afton. Agora ela consegue viver a vida dela normal. E o final termina com os três fugindo da pizzaria e agora podendo viver suas vidas normais. Emery é o nome de um player que ficou bastante conhecido por ter sido a primeira pessoa a conseguir passar do modo 50/20 da Ultimate Custom Night. Que para quem não sabe, o modo 50/20 é o modo mais difícil de se passar na UCM, já que ele coloca o player contra 50 animatronics na dificuldade máxima que é 20. Oh my god! Que delicinha! É bastante comum que quando o filme está sendo produzido, diversos roteiros e ideias sejam descartados por vários motivos. E no caso do filme de FNAF, a situação não foi diferente. Diversos roteiros foram descartados até chegarmos no roteiro que a gente tem no filme oficial. E teve um desses roteiros descartado que chamou bastante a atenção das pessoas, muito por conta do título dele, que seria Brinquedos Tomam Manhattan. O título desse filme provavelmente é uma paródia com um outro filme chamado Muppets Conquistam Manhattan, mas isso é só especulação, já que tirando o título, a gente não sabe praticamente nada sobre esse roteiro descartado, apenas que o Scott detestou esse roteiro.
Isso se trata de uma trollagem feita pelo próprio Scott. Basicamente, em 6 de outubro de 2016, o Scott anunciou no seu fórum da Steam que o próximo FNAF que ele iria lançar, que no caso seria o Sister Location, teria uma história muito mais pesada e sombria, podendo até mesmo não ser adequado para crianças. Quando essa tal versão mais madura de FNAF foi lançada, os jogadores finalmente puderam ver que isso tudo não se passava de um outro jogo feito também pelo Scott chamado City and Survive, só que com o protagonista com a máscara de Fred. Bom, pelo menos no dia seguinte, em 7 de outubro, ele lançou o jogo oficial, então tá de boa. Do FNAF 6, um dos brinquedos que você pode comprar para atrair mais clientes para a sua pizzaria são uma dupla de animatrônicos semelhantes a palhaços, conhecido como Joss Fontaine Clowns. Com eles, você pode jogar um minigame em que você tem que assustar algumas crianças para ganhar pontos. E a cada susto que você der, o palhaço vai soltar uma frase aleatória para o jogador. As frases geralmente são bem simples, como limonada para todos ou ponce de frutos para todos, mas tem uma pequena chance de um deles mandar a seguinte frase: fale isso para alguém e eu corto a sua garganta. O bicho manda essa frase do nada e dane-se. Tell anyone about this and I cut your throat. Host 1987 é o nome de um canal do YouTube que em novembro de 2014 publicou uma gameplay de FNAF 2, em que aparecia supostamente o Purple Guy, que na época era chamado de Purple Man. A questão é que mesmo que ele tenha colocado na descrição que o vídeo era um fan-made, ou seja, era um vídeo feito por um fã sem ser oficial, isso não impediu que o vídeo de uma suposta aparição do Purple Guy no FNAF 2 tenha se espalhado na internet como se fosse real. E um monte de pessoas começaram a falar que o Purple Guy podia aparecer no FNAF 2, tornando esse bicho em uma lenda urbana dentro da comunidade de FNAF. O bom é que, diferente do Spark the Dog que eu citei anteriormente, nesse caso aqui não demorou muito para as pessoas perceberem que o negócio era fake. Até porque, convenhamos, né? Esse troço aí é só a skin do Golden Freddy, só que com uma cabeçona e pintada de roxo. Essa aqui é mais uma história de áudio invertido, e dessa vez foi do trailer do FNAF 2. Em uma parte do trailer há uma cantoria de umas crianças, e o pessoal na época pegou o áudio dessas crianças cantando e inverteu. E quando eles inverteram, uma parte desse áudio soava como Mike Kill All, traduzido para Mike, mate todos. Esse Mike, que o áudio supostamente estava se referindo, se trata de Michael Afton, um dos filhos do William Afton. Porque o pessoal pensava na época que ele era um assassino, porque por causa do trailer falando mate todo, etc, blá blá blá. Mas sinceramente, esse aqui é mais um caso de teoria de FNAF que não envelheceu bem. Porque hoje em dia a gente sabe que o Michael está muito longe de ter sido um vilão. Pelo contrário, ele foi praticamente o herói dessa franquia. Geralmente, antes do lançamento de algum FNAF, o Scott tinha o costume de soltar alguns teasers mostrando o design dos próximos animatronics, e no FNAF 4 não foi diferente, porém com um detalhe que chamou bastante a atenção das pessoas, que foi o teaser do Nightmare Fox, em que é possível ver que ele possuía uma enorme língua, mas no jogo oficial essa língua simplesmente não existe. Lembra daquela entrevista que eu citei na primeira camada que o Scott deu para o Dalco? Bom, nessa entrevista, ele explica que ele removeu a língua do Nightmare Fox porque ele achou que essa língua não ia ficar muito assustadora no jogo, então ele decidiu removê-la.
Por algum motivo que ninguém sabe o porquê, talvez porque em algumas imagens o Easter Egg Fred aparece com um dos olhos escondido no escuro, mas várias pessoas começaram a pensar que o Easter Egg Fred era caolho, que ele não possuía um dos olhos. Entretanto, isso não passa de um delírio coletivo, já que no FNAF 2 o Easter Egg Fred possui os 2 olhos normais. Dark Springtrap é o nome que os fãs deram para Springtrap quando ele aparece em uma cutscene do Sister Location, que pode ser desbloqueada após o jogador vencer o modo Golden Fred no Very Hard da Custom Night do Sister Location. No FNAF 6, caso o jogador compre um item específico com um alto fator de risco, depois vá para o Salvage Room, vai aparecer um manequim com uma placa escrito "Ninguém está aqui, eu já estou dentro". Essa frase indica que o animatrônico já entrou dentro da pizzaria, escondido dentro do item que você comprou. A partir daí, é só você e Deus, meu bom. Outro tópico bem autoexplicativo. Durante o diálogo de 2 NPCs no Deltarune, um deles fazia uma referência ao Purple Guy, mencionando um tal cara roxo que fica em uma loja. No minigame Chica's Party no FNAF 3, é possível acessar uma nova área que não aparece no minigame normal. Dentro dessa área há diversos cupcakes chorando, e um deles até começa a te perseguir, mas ele não faz nada. É bem provável que esses cupcakes chorando representem as 5 principais crianças que foram mortas pelo William F. Ice Cave era o nome de um local que não foi utilizado no FNAF World, sendo descartado por razões desconhecidas, mas é provável que ele tenha sido substituído pelo Dustin Fields. O Ice Cave também tinha uma trilha sonora que não foi utilizada, mas que foi revelado para nós pelo próprio Scott no site oficial do FNAF World. Poucas pessoas sabem, mas o icônico som dos jumpscares dos animatrônicos de FNAF foi retirado de uma cena de um filme de terror britânico de 1987, chamado Inseminoid. No FNAF Sister Location, você pode ouvir em alguns momentos uma voz mais baixa e lenta da Baby, falando os números 1, 5, 7, 8 em ordem aleatória. Mas até hoje ninguém sabe ao certo o que isso tem a ver com a história do jogo. É só um detalhe que por enquanto tá lá, ninguém sabe pra que serve, ninguém sabe o que fazer, tá lá. Red in Space 3, Chicken Space, é um dos jogos mais bizarros que eu já vi do Scott, sinceramente. Nesse jogo, a gente tem uma Toy Chica extremamente suspeita, que pelo amor de Deus, Scott, o que você tá fazendo? A gente também tem um Help que parece que usou suco. Fake Mary! E a versão anime do Toy Bonnie. Cara, pra quem não sabe, existe uma fangame de FNAF chamada Five Nights at Freddy's Anime, que eu não citei nesse iceberg, que eu tava com medo de dar ruim pra mim, mas essa fangame aí ficou bastante famosa por causa dos seus animatrônicos bem excêntricos, eu diria. E o Scott simplesmente vai lá e põe o Toy Bonnie, que foi um dos animatrônicos mais famosos dessa fangame, cara. Ou seja, Five Nights Anime é de certa forma canônico e FNAF.
Pelo amor de Deus, Scott. E o personagem que dá o título desse tópico é uma versão do Phantom Fred utilizando roupas típicas alemãs e que recebeu o nome de German Phantom Fred, ou Phantom Fred alemão. E sinceramente, eu não sei porque que o criador desse iceberg deu um foco só no Phantom Fred. Pra mim, o Phantom Fred alemão é a coisa mais normal que tem nesse jogo. Eu não sei porque o cara colocou só ele nesse iceberg, cara, podia ter colocado os outros também. Nos arquivos do FNAF 3, foi encontrado um cenário não utilizado do minigame Happiness Day. E vendo esse cenário, a maior diferença que podemos ver são esses balões vermelhos que muitas pessoas notaram que eles se pareciam muito com os balões utilizados no minigame do Balloon Boy, também do FNAF 3.